A Bianca foi removida, acho que ela não aceitou a gravação, tem que pedir para ela entrar novamente, tá? Vamos lá, gente. Boa tarde para vocês, iniciando nossa aula. Agora eu quero que vocês parem de ficar escrevendo no chat, ok? Agora é momento de concentração, você precisa me ouvir, certo? E, se possível, ir acompanhando aí pelo seu material, tá? Com certeza, passa aí para a colega que foi escolhida, porque eu acho que ela não aceitou a gravação, né? Para poder entrar novamente na aula, tudo bem? Vamos lá, então. Bem, estudo do Egito Antigo, sociedade de regadio, uma sociedade hidráulica, né? Está localizada na área da chamada Crescente Fértil, então a gente leva em consideração o estudo do Egito, da Antiguidade Oriental, fazendo essa referência, né, de que o Egito é uma sociedade que vai dar base ao elemento importante da humanidade. Todo mundo consegue ver o slide aí? Sim? Beleza, beleza. Um respondendo, tá bom, é só para verificar se está indo. Valeu, galera. Vamos lá, vamos lá. Então, a gente começa essa relação, né, sobre o Egito Antigo, falando do Egito enquanto sociedade de regadio, como sociedade da antiguidade. Aí, pronto. Bianca, seja bem-vinda novamente. Tá começando nossa aula. Tudo bem? Vamos lá agora, gente, senão a gente não consegue concluir. Muita interrupção. Falar do Egito, portanto, é falar de uma civilização que vai influenciar, de certa maneira, todo o processo da antiguidade, com a formação de uma das grandes civilizações humanas, um dos primeiros impérios sobre a Terra, né? A civilização egípcia. Então a gente entra aqui, fazendo primeiro uma referência sobre as primeiras civilizações. Esse elemento aqui, que vocês estão acompanhando comigo no slide, eu já fiz com vocês de maneira presencial, em sala de aula, tá? Já havia sido feito de maneira presencial em sala de aula, e agora a gente verifica esse elemento novamente, só para relembrar esses aspectos. Está todo mundo vendo o slide comigo? Todos conseguem ver? Sim? O compartilhamento do slide, gente, está saindo aqui do meu computador, da minha tela. Agora, no momento, vocês estão vendo eu, não estou compartilhando nada, porque ainda tem aluno entrando. Isso é uma coisa que vocês têm que ficar bem atentos. O Edilson colocar o link ali, tem que entrar imediato, pessoal. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, aqui... Civilização, né, um estágio atingido por alguns agrupamentos humanos. O que caracteriza o estágio de civilização? O fato de possuir Estado, praticar agricultura em larga escala, serem sedentarizados e possuir divisão de tarefas. Né? A divisão de tarefas, o fato de cada grupo dentro da sociedade fazer uma atividade, fazer um elemento, e isso dá todo o funcionamento da sociedade em si. Tudo bem? Vamos chamar a atenção aqui, essa mesma imagem a gente já vai ver ela colorida, tá? Aqui, essa área, tá, pintada aqui em vermelho, simboliza o Rio Nilo. O Rio Nilo fica localizado no nordeste da África, né, cercado pelo deserto do Saara, deserto da Arábia, então é uma área desértica, árida, né, sem grande quantidade de veios de água, o que transforma o Rio Nilo num dos elementos mais importantes para a vida dentro do Egito. Por isso o clichê, vamos usar esse clichê, a frase, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. Né? Nós dependemos do Rio Nilo para que haja vida no Egito. E o fato do Rio Nilo estar localizado aqui vai garantir o desenvolvimento da sociedade que vai se desenvolver às margens do Rio Nilo. Tá? Porque é deserto de um lado e deserto do outro. O Rio Nilo, nas cheias do Rio Nilo, ele irrigava toda a área em volta do rio numa faixa de 20 quilômetros, 10 da margem direita e 10 para a margem esquerda, e tornando essa terra, né, essa faixa de 20 quilômetros, fértil, fertilizada, o que permite e possibilita a prática de agricultura.
Então, a partir desse momento, né, com esse elemento, com essa irrigação promovida pelo Rio Nilo, né, a agricultura vai se desenvolvendo e vai gerando a subsistência da população. Ou seja, a população egípcia, o povo egípcio, consegue ter uma sobrevivência, consegue ter uma condição de vida devido à existência do Rio Nilo. Algumas imagens, né? Os egípcios vão inventar 3 escritas, né? O hieróglifo, que é um ideograma, né? Vai inventar o erático, que era uma língua mais ritualística, e o demótico, uma língua totalmente mais simples, comum para o homem do dia a dia, para uso comum, né? E é uma das primeiras escritas inventadas pelo ser humano, né? Nós temos a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, a escrita egípcia, que vai se diferenciar em 3 modelos diferentes, né? E esse processo possibilita a relação de poder falar sobre elementos, a contabilidade, a provisão, as previsões, tudo isso graças ao processo do ser humano poder escrever, né, aqueles aspectos e garantir essa figura de organização do Estado. Nós já havíamos falado de aspectos gerais de cada um dos povos da Antiguidade Oriental. Trago aqui rapidinho para você, né, o elemento religioso do Egito. O egípcio tinha uma religião politeísta, deuses com forma humana e de animal, por isso o elemento antropozoomórfico, e a figura teocrática. Ou seja, o faraó era visto como um deus vivo, visto como uma divindade, né? Esse poder teocrático, o poder divino, pode se apresentar como ou sendo um deus vivo, ou sendo enxergado, visto como um representante dos deuses. No caso dos egípcios, os faraós eram vistos como divindades, né? Como seres divinos, uma encarnação do deus Ra. Então, isso é o que vai estabelecer o poder político naquele momento. Né, gente? Não imagine assim, não existe voto, não existe elemento de democracia, então o poder tem que ser imposto, e para poder convencer a população que eu tenho o direito de governar e não você, eles vão pregar esse elemento de que o governante era uma divindade. E aí a gente entra no elemento que está diretamente ligado com a religião. O poder político no Egito era um poder teocêntrico, teocrático, ou seja, o faraó controlava todos os meios de produção, ele representa o Estado, né? Os sacerdotes vão ser responsáveis por perpetuar o poder do faraó, de estarem abaixo dele, mas perpetuando o poder dele, porque enquanto o faraó for visto como faraó, os sacerdotes também têm seu poder garantido. Né? Abaixo do faraó e dos sacerdotes, nós tínhamos aí o exército, que é o mantenedor do poder do faraó, né? Por meio da força física, vamos dizer assim, por meio da força do exército. Tá? Arthur, você ainda não está me ouvindo ou conseguiu me ouvir já? Eu acredito que quando vocês não estão ouvindo é algum aspecto de conexão. Tá? Conexão aí, às vezes, da casa de vocês, alguma situaçãozinha até por aqui também, mas é questão de internet, não é questão de volume. O volume está no máximo. Tá, pessoal? Vamos lá, dando continuidade. Então, a gente fala de poder político no Egito, e o poder político no Egito ele também está diretamente ligado com essa figura religiosa, ou seja, com a figura teocrática do faraó ser visto como uma divindade, e em virtude dessa figura, ele poder governar a população egípcia. Compartilhando aí daqui, vamos lá. Economia. Né? Economia aqui, vocês já viram com Augusto, Grécia, modo de produção escravista. Egito, Mesopotâmia, Pérsia, nós estamos falando de modo de produção asiático. Tá? A base da economia é a agricultura, não existe propriedade privada, o Estado controla todos os meios de produção, e o camponês, a pessoa que trabalha, ele trabalha em troca de parte da produção. Então ele não recebe um salário propriamente dito na forma de dinheiro, mas ele recebe parte da produção, e essa parte da produção vai garantir a subsistência dele, e ao mesmo tempo, né, com essa parte da produção que ele pode fazer um elemento de troca, ele pode tentar trocar essa produção aí para garantir a sua providência e assim por diante. Tá? Então, essencial esse elemento do modo de produção, né, e da figura da posse da terra está por meio do Estado. No Egito, o comércio era pouco desenvolvido,
tá? Até por causa dessa divisão social muito grande, na relação de estratificação. Isso vocês vão ver um pouquinho em sociologia depois, mas já dando a base para você, era uma sociedade estamental rígida, ou seja, você nasce camponês, você morre camponês, muito difícil mudar a condição de vida. Tá? E por isso acabava gerando esse determinismo, né? Muito difícil as pessoas conseguirem ter uma ascensão social ou mudar a própria condição de vida, melhorando alguns aspectos aí de sobrevivência. Tá? As poucas chances de ascensão social que existiam eram no sentido do cidadão entrar para o exército, virar um soldado, quem sabe fazer carreira, tá? Mas muito difícil, até porque os oficiais do exército também eram da nobreza, até para poder manter o poder na mão da nobreza, para poder manter o poder na mão do faraó, na mão dos sacerdotes, e assim por diante. Agora vamos para a parte que mais importa do estudo do Egito, tá? É a chamada evolução política. Quando nós falamos de evolução política, nós estamos falando, ok? Nós estamos falando da história do povo egípcio na prática. Ou seja, eu estou falando da história dos egípcios. Então, a história do povo egípcio ela vai se dividir em 4 partes básicas. Período nomástico, ou pré-dinástico, né? O período do Antigo Império, o antigo do Médio Império e o período do Novo Império. Então, o que mais é cobrado aí em vestibulares, provas, concursos, PASES, né? É a relação dessa evolução política. Isso é o que mais aparece ali, é o elemento que mais tem essa relação para nós e acaba tendo essa importância maior aí sobre o estudo do egípcio. Gente, uma pausa rapidinho de alguns minutos, não, né? Alguns segundinhos, só para perguntar, tá tudo tranquilo? Todos me ouvindo? Faz o joinha aí, tá ok? Vocês estão ainda aí? Espero que sim, hein? Pode dormir não, tá bom? Ok, galera, é isso aí, é isso aí. Lembra, gente, que a nossa maior preocupação agora não é nem a questão da nota, a nossa maior preocupação agora é conteúdo, é conhecimento, né? São assuntos que vocês não estão vendo de maneira presencial e que podem fazer falta lá na frente. Eu entendo que fica um pouco mais rápido porque eu não estou escrevendo, né? Eu estou apenas falando com vocês, então é um processo. E por isso que a aula vai ser gravada, está sendo gravada, para depois vocês poderem entrar no sistema novamente, ouvir novamente o Adriano, né? Eu vou compartilhar esse slide com você, acessar o slide, vendo que eu estava falando com o seu slide aberto, né? Depende um pouquinho também desse empenho de vocês. Tá? Para poder manter o ritmo dos estudos aí e a gente prosseguir com o nosso conteúdo. Beleza? Vamos para a parte final da nossa aula, então, que a gente vai falar da evolução política. Ela vai ser colocada na plataforma da escola, tá? Fica tranquilo, ela vai ser postada lá para vocês. Então vamos lá agora. Então aqui, ó, né, a gente fala então da evolução política do Egito. Primeira fase, chamada de fase nomástica, ou período pré-dinástico. Tá? Estamos falando, então, da história do Egito antes da figura do faraó. Na sua apostila, página 637. Tá? É ali que você vai localizar esse elemento que o professor começou a falar agora. Então, a primeira fase ali, ó, período pré-dinástico, também chamado, pessoal, de período nomástico. Nomástico, por quê? Ó, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, os Homo sapiens vão ocupar a Vale do Rio Nilo, vão fundar aldeias nessa região, e essas aldeias vão ganhar um nome, nomos. Por isso que a gente fala também de período nomástico. Pré-dinástico, porque é antes da figura do faraó. Não tem faraó nesse momento. Tá? Vou fazer uma comparação, porque eu sei que vocês já viram isso com Augusto, fica mais fácil. O nomos lembra o conceito de cidade-estado. Tá? Ou seja, é uma cidade independente, autônoma, que não depende de um governo central, não existe um governo central nesse momento aí. Tá? O que existe apenas aí é a figura... como que eu vou falar para vocês? O que existe aí apenas é a independência entre essas aldeias. Mais ou menos 500 anos depois da ocupação por homens, né, na região do Vale do Rio Nilo, vai surgir a formação de 2 reinos no Egito. O Alto Egito ao sul e o Baixo Egito
ao norte. Olha, vou fazer aqui um negócio para você poder visualizar comigo e que vai ser interessante. Rapidinho aqui. Vamos lá, computador. Não trava não, que os meninos precisam da aula. Aqui, vamos abrir isso aqui rapidinho. Olha o que o professor quer mostrar aqui, é tranquilo. Norte, sul. Só que no sul eu tenho o Alto Egito. E no norte eu tenho o Baixo Egito. Fica estranho, não fica, pessoal? Por que fica estranho? Porque a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a ver norte, sul, leste, oeste. Você está acostumado a ver o norte em cima. E eu estou falando que no norte fica o Baixo Egito, enquanto no sul está o Alto Egito. Por que isso acontece no Egito? Está todo mundo vendo meu desenho aqui? Meu desenho nível Minecraft? Sim? Não estão vendo? Pô, eu estou falando aqui achando que vocês estão vendo. Ai, 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 vamos de novo. Tá, tudo bem, já entendi que vocês não estão vendo. Pode deixar. Vai lá, vamos de novo. Beleza, gente, já deu, já deu. E agora, conseguem ver? Sim, né? Agora acredito que todo mundo está vendo ela aqui. Então, ó, norte, Baixo Egito, sul, Alto Egito. Fica estranho, mas você tem que lembrar que o que nós estamos falando, na verdade, aí, a referência que está sendo feita é a referência, tudo bem, já entendi, é a referência de que nós estamos falando de relevo, tá? O Alto Egito ficava no sul, onde ficavam a parte das montanhas do Egito. Então, ali nascente do Rio Nilo. Então, à medida que o relevo vai descendo, né, ele vai para o norte do Egito ele faz a foz do Rio Nilo, que vai desembocar no mar Mediterrâneo, nível do mar. Então, por isso, a parte mais baixa. Por isso, essa referência, né, que a gente fala de Alto Egito ao sul e Baixo Egito ao norte, que parece estranho no primeiro momento, mas que você tem que lembrar de relevo, você tem que lembrar de topografia. Tá ok? Vamos voltar para o slide ali para a gente partir para essa parte final da aula. Então, vai ocorrer a centralização política no Egito, mais ou menos no ano 3500 a.C., quando surgem dois reinos, o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte. É nesse momento, né, a maioria dos estudiosos acreditam que um faraó, um rei, né, o rei do Alto Egito, chamado de Menes, vai unificar o Alto e o Baixo Egito, vai centralizar o poder, transformando-se no primeiro faraó do Egito. Faraó é um título. Faraó quer dizer governante supremo, tá? Então, a partir desse momento, a gente passa a ter a figura de um faraó, que passa a governar o Egito, né, que passa a ter o poder político no Egito, e esse faraó, centralizando o poder, vai passar, né, a governar toda a extensão do Egito, do Alto ao Baixo Egito, da nascente à foz do Rio Nilo. Vocês não podem esquecer da importância do Rio Nilo como um elemento que vai garantir, né, a sobrevivência da população no deserto aí do Saara, no deserto da Arábia. Tudo bem? Então, importantíssimo fazer essa referência. Vamos lá. Bem, a partir de 3200 a.C., nós temos a figura aí do chamado Antigo Império. Né? O Antigo Império, período da realização das obras públicas. Os egípcios vão ser caracterizados por construir canais de irrigação, diques e açudes para poder aproveitar a água do Rio Nilo e poder promover a agricultura. Né? Período aí também marcado pela construção das grandes pirâmides. É nessa época que acreditamos que foram construídas as pirâmides de Quéops, Khafre e Mycerinos. Esquece aquele cara do History que fala que tudo foi por alienígena, tá? A gente vai usar a referência de que humanos construíram as pirâmides, é isso que é cobrado no Enem, é isso que é cobrado nos vestibulares. E nesse momento do Antigo Império é que
vai surgir a escrita egípcia, né, controlada pelos escribas num primeiro momento, para poder fazer essa informação, e depois, né, a escrita ali com a figura dos sacerdotes e assim por diante. Tá? Vai ser tudo disponibilizado. Podem deixar que depois eu coloco lá o slide para vocês. E aí, pessoal, quando a gente fala do Antigo Império, o que caracteriza ele é que, nesse momento, eu tenho a formação do Estado. Eu tenho o Estado egípcio agora. Eu tenho um faraó, um governo que manda em todo o Egito. Tá? Nesse período aí, e por toda a história do Egito, né, todas as terras pertenciam ao faraó, que é o elemento que vai caracterizar, volto a repetir, vai caracterizar, né, o modo de produção asiático. Uma foto da Grande Pirâmide, né? O Egito deve ter, em média, 180, 200 pirâmides, né? As três maiores, Quéops, Khafre e Miquerino, são as maiores referências de pirâmides no mundo, mas existem outras pirâmides também. Aqui, como seria a pirâmide por dentro, tá? Da Grande Pirâmide. A entrada, que leva a uma sala que não tem nada, e aí a câmara secreta, que leva à câmara do rei, do faraó, onde estavam guardados, né, os tesouros. Tudo isso acabou sendo saqueado após a decadência do próprio Império Egípcio. E aqui é uma imagem interessante, mostrando como teria sido construída as rampas, né? Primeiro se faz um formato de degrau, ergue uma rampa, faz o segundo, e assim por diante. E à medida que vai erguendo essas paredes, iam sendo construídas por dentro essas áreas internas. Né? A entrada principal ela dá para essa sala que não leva a nada, e aí aqui existe um túnel, né, com uma inclinação de mais ou menos 35 graus, tá? O cara sobe aí alguns metros até chegar nas antecâmeras, nas câmaras secretas. Porém, como eu falei, tudo já foi saqueado e destruído ao longo aí do tempo da história do Egito. Ainda no Antigo Império, vão começar a ocorrer disputas entre o faraó e a nobreza pelo controle da mão de obra e o controle das terras. A nobreza, gente, seriam aqueles nobres dos antigos nomos, ou seja, pessoas que governavam aquelas cidades antes do surgimento do faraó. E aí não queriam abrir mão do poder político, o que acaba levando conflitos com o próprio faraó. E aí nós vamos para o Médio Império. Tá? O período do Médio Império ele é marcado pela uma figura de enfraquecimento do poder do faraó, né? Fortalecimento da nobreza, que passa a explorar o trabalho dos camponeses. Os camponeses eles não aceitam serem explorados pela nobreza, e isso leva a um conflito, né? E principalmente tomando partido do lado do faraó. É nesse momento de disputa de poder entre nobres e faraó que um povo, né, aproveita para invadir o Egito. São os Hyksos. Os Hyksos tinham cavalo e armas de ferro, o que dão a eles a vantagem sobre os egípcios. Então, durante esse período, os Hyksos vão invadir o Egito, né? Hykso quer dizer reis pastores, né? Eles vão apresentar algumas inovações aos egípcios, principalmente a relação do uso do bronze, né? E junto com a chegada dos Hyksos, nós vamos ter a migração do povo hebreu para o Egito. Né? São povos semitas. Tá? Os Hyksos entram de maneira violenta e os hebreus entram de maneira pacífica, como um surto migratório. Tá? Biblicamente falando, é quando José, filho de Jacó, estava morando no Egito como ministro do faraó e convida seu povo para vir morar no Egito. Tá? Na história do Egito não há essa referência bíblica. Essa referência a gente só encontra quando estuda o povo hebreu. Tudo bem? Então, Médio Império marcado pelo conflito entre faraó e nobreza e pela invasão dos Hyksos e migração do povo hebreu. E aí a gente vai para a última parte da evolução política egípcia, né? O chamado Novo Império. No Novo Império vai ocorrer a expulsão dos Hyksos, vai ser quando os hebreus serão escravizados no Egito, serão libertados depois durante o Êxodo, né? Liderados por Moisés, e aí marca um período de expansionismo, porque o egípcio ele vai aprender a domesticar o cavalo, ele vai aprender a usar armas de ferro, vai aprender a dominar a produção de ferro, vai passar a fazer ferro, né, utensílios de ferro, e ele inicia um período de expansionismo. Tá? Vai conquistar a Núbia, ou o reino de Cush,
vai conquistar a Etiópia, a Síria, a Fenícia e a região da Palestina. É nesse momento, chama atenção aqui para o item 5, por favor, a boa parte das questões sobre esse assunto de novo império vão fazer referência a essa fala aqui. Nós vamos ter um faraó, chamado Amenófis IV, ou Amenhotep IV, ele vai fazer o seguinte, Amenófis querendo diminuir o poder dos sacerdotes, então, repito, objetivava diminuir o poder político dos sacerdotes, ele vai instituir o monoteísmo no Egito, ou seja, ele vai fazer uma reforma religiosa e vai adotar o monoteísmo, tá ok? Ao fazer isso, ele retira o poder dos sacerdotes. Professor, como que ao fazer uma reforma monoteísta ele retira o poder dos sacerdotes? Vamos pensar. Numa cultura politeísta, gente, nós temos vários deuses, consequentemente, vários templos, consequentemente, vários dias festivos, dias de arrecadação e comemoração. Com apenas um deus, apenas um dia de festa, apenas um dia de arrecadação. E aí, esse faraó, Amenófis IV, que vai adotar o nome de Akhenaton, né, ele vai, como que eu vou colocar para vocês? Ele vai centralizar, controlar toda a religião. E aí ele até vai mudar o foco, tá? Ele não vai falar que ele é um deus vivo, ele vai dizer que ele é um representante dos deuses. Com a morte de Amenófis IV, ou Akhenaton, né, o Egito volta a ser politeísta, ele volta a ter o politeísmo, e aí é o período de decadência da história do povo egípcio, tá? É quando os assírios, lembra dos assírios? Aqueles mesopotâmicos super bacanas que tiravam a pele dos inimigos vivos? Né? Os assírios vão invadir o Egito, e aí a gente traduz como decadência da história do povo egípcio. Aqui é uma iconografia mostrando Akhenaton, né, rezando ao sol, e a esfinge de seu filho, Tutankhamon, se tornou um dos faraós mais famosos para nós hoje, na contemporaneidade, porque o túmulo dele foi descoberto em 1922, e quando o túmulo dele foi descoberto em 1922, aconteceu que estava preservado, né? O túmulo dele não tinha sido violado, porque ele não foi enterrado numa pirâmide, foi enterrado num túmulo subterrâneo, uma mastaba, tá? E aí esse processo fez com que ficasse tudo preservado, tudo guardado, e que chegasse até os dias atuais. E é devido à descoberta desse túmulo que Hollywood se aproveita na década de 30 e faz o primeiro filme falando de egípcios, né? A Maldição da Múmia. E dali em diante a gente passou a cultuar essa egiptomania, tá ok? Eu vou pegar aqui, vamos lá. Vamos devagar, tá? Vamos devagar, mas vamos finalizar alguns elementos aqui. Bem, se você pegar pela sua apostila, página 637 e 638, estão os aspectos da evolução política que eu acabei de falar, tá? Sobre a evolução política, ou seja, período pré-dinástico, Antigo Império, Médio Império, Novo Império. E volto a dizer, é a parte do assunto mais cobrada, né? É a parte do assunto que mais aparece para vocês em vestibulares e concursos. Já enviei a tarefa da semana para a escola, a tarefa está focada no estudo de Egito, né? Então, essa parte aí que eu falei, 637, 638, ela é 90% da aula, que é o que vocês realmente precisam sobre Egito. Tudo bem, gente? E a outra parte é os elementos culturais, os elementos iniciais que eu falei do modo de produção, da importância do Rio Nilo, né? Do aspecto da religião, né? A figura politeísta, o poder teocrático, como esse poder teocrático ele se introjeta perante a população egípcia e como tudo isso acaba dando importância para a história do egípcio como um todo. Tranquilos? Deixa eu fazer uma outra referência. Mudou um pouquinho meus horários, né? Então eu não entrei ainda em plantão ontem com vocês, nem hoje, devo estar entrando sexta-feira e a partir da semana que vem, na segunda-feira, fica meu horário de plantão com vocês. E sim, eu vou disponibilizar o slide no Classroom, até porque esse slide, ele tem toda a antiguidade oriental, tá? Tem Egito, Mesopotâmia, Fenícia, Hebreus e Persas. Então, mata todo o assunto de uma vez só para vocês ficarem bem tranquilos aí no estudo deste conteúdo. Vamos lá, vamos abrir um pouquinho agora. Alguma dúvida, gente? Vamos de maneira ordenada. Alguma dúvida?
Todos bem, então?